Olá, estamos começando mais uma academia e hoje vamos falar sobre aspectos da matriz tributária nacional. Será que ela é tão injusta quanto imaginamos? Pobres pagariam proporcionalmente mais tributos do que os ricos? Vamos debater e conhecer alguns desses pontos na tese do doutor em Direito, Cleuso Santos Nunes. Justiça e equidade nas estruturas endógena e exógena da matriz tributária brasileira. Tese de doutorado apresentada à Universidade de Brasília como requisito final para a obtenção do título de doutor, sob orientação do professor doutor Valcir Gassen. O sistema de tributação no Brasil é justo? Essa tão aclamada justiça de tributos no país, no âmbito das classes sociais, pode ser investigada a partir do peso do que pagamos sobre renda, propriedade, bens e serviços consumidos? Para início de conversa, o nosso pesquisador de hoje traz uma informação que assusta. No Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos, hoje R$ 1.908, compromete 53,9% do rendimento com o pagamento de tributos. Já quem tem renda por mês de mais de 30 salários mínimos, ou mais de R$ 28.620, vai pagar em torno de 29% de impostos em geral. Isso significa que quem ganha menos paga mais e ainda recebe de volta menos ou piores serviços públicos, em contrapartida ao que paga de tributos. Pois é, nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Marcos Aurélio Pereira Valadão, doutor em Direito Tributário, e Maurício Dauri Tim do Vale, mestre e doutor em Direito Tributário. Eu agradeço a presença dos senhores aqui na academia e já me dirijo diretamente ao doutor Cleuso. Como é que foi fazer esse trabalho, né? O que é, em linhas gerais, isso que a gente vai discutir aqui pela próxima meia hora? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Matula. Gostaria de agradecer primeiramente o convite de participar do programa Academia, agradecer também a presença dos professores, Maurício Tim, professor Marcos Valadão, é uma satisfação. O meu trabalho, que é a minha tese de doutorado que eu defendi na UNB, sob a orientação do professor Valcir Gassen, que é uma das maiores autoridades no assunto a respeito de tributação sobre o consumo e também as implicações da tributação sobre renda e patrimônio. Qual é o objetivo da tese, né? O objetivo da minha tese é trabalhar com 2 conceitos que são muito caros para a tributação, que são os conceitos de equidade e o conceito de justiça, né? Equidade e justiça são termos muito afins. Se a gente for pensar assim, de um ponto de vista da filosofia, a ideia de equidade é um desdobramento do conceito de justiça. Isso remonta a Aristóteles, né? Quer dizer, Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, que é um dos livros de filosofia de Aristóteles, ele trabalha com esse tema da justiça e da equidade. O que é a justiça em Aristóteles? Em linhas gerais, é a justiça abstrata, ou seja, a justiça legislada, é a justiça que é a aspiração de determinados valores que a sociedade vai construindo ao longo do tempo. Equidade, por sua vez, de acordo com a filosofia aristotélica, é a justiça do caso concreto, ou seja, determinadas controvérsias que podem acontecer poderão ser solucionadas por meio da equidade. Mas para Aristóteles, a equidade ela deveria servir como um instrumento de arbitramento para a solução da controvérsia. Então ele pensa na figura de um culto, um árbitro que diria qual era a solução equitativa para o caso concreto. O meu objetivo foi, a partir desses 2 conceitos, entender como é que eles podem ser alojados na nossa matriz de tributação. E entendo que, com relação à equidade, ela tem uma aplicação com relação ao sistema intranormativo da tributação. O que isso significa? São as normas que decorrem da Constituição Federal, em matéria fiscal, evidentemente, e também princípios e regras a respeito de tributação. Quer dizer, nós vamos encontrar um conceito de equidade nessa estrutura da matriz de tributação, a estrutura normativa. Já o conceito de justiça, ele tem muito mais a ver com os fins da tributação. Então, por que se tributam as pessoas, né? Qual é o objetivo do poder público ou do Estado em tributar a sociedade?
E aí eu identifico que existem duas finalidades básicas na tributação. Uma que é manter a burocracia do Estado. Sim. E uma outra é alcançar objetivos que são muito mais amplos. Portanto, o que a tese trabalha é com uma definição desses conceitos de equidade e de justiça e como que eles podem ser arranjados ou alojados no sistema de tributação. Em linhas muito gerais, é isso que a tese procura abordar. Bom, vamos pedir então a participação dos nossos convidados, debatedores. Dr. Marcos Valadão, por favor, faça uma questão em relação à tese. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje para participar desse debate e colocar 2 pontos inicialmente. A atualidade do trabalho do Clélcio, que trata de uma questão extremamente importante atualmente. A atualidade do trabalho e essa perspectiva que é colocada no trabalho me parece extremamente importante, né? Um trabalho excepcional. A metodologia, inclusive, gostaria de fazer um elogio aqui, porque tem poucos trabalhos que é um trabalho de jurista, não é um trabalho de economista, mas a metodologia da montagem das cargas tributárias, de verificação de qual a fonte, se consumo, se renda, muito bem elaborada, um trabalho excepcional. E esse é um ponto. O outro ponto é da própria estrutura. O trabalho lida com os conceitos de equidade e justiça, como a própria tese diz, do ponto de vista endógeno e exógeno do sistema. Eu gostaria de, então, colocar esses pontos e gostaria de ouvir a reação, mas eu teria algumas questões exatamente sobre essa estruturação do trabalho que eu deixo para um segundo momento. Bem, à vontade. Bom, eu agradeço as palavras gentis do professor Marcos Valadão. Este assunto, tributação, no Brasil, precisa ser mais bem resolvido. O trabalho aponta algumas, eu não diria soluções, mas algumas propostas para atenuar esse problema sério que é da grande pressão tributária sobre a renda de quem tem menos, né? E menos pressão fiscal sobre a renda de quem tem mais. Eu creio, Matula, e eu queria também dividir isso com os professores que hoje participam deste programa, deste debate, que nós, ao longo dos tempos, especialmente no Brasil, nós fomos abandonando a perspectiva moral da tributação. A tributação tem uma moralidade. E essa moralidade, evidentemente, que ela só pode defender que a pressão fiscal deva ser mais atenuada em relação a quem tem menos, né, e mais forte em relação a quem tem mais. É isso que explica um princípio basilar de tributação que se chama capacidade contributiva. E no Brasil nós fomos perdendo isso, eu diria mais do que perder, nós fomos invertendo. Então, isto vai agravando cada vez mais a crise brasileira. Nós vamos, com a tributação, dando um estímulo para a concentração de renda, né, o que não é bom. Não é bom para nenhuma sociedade, né? Um sistema econômico em que a renda seja muito concentrada. Bom, vamos então pedir uma pergunta para o professor Maurício. Muito obrigado, Matula. Clélcio, é um prazer estar aqui. Por quê? Porque eu lembro quando eu estudava, e aí denuncio nossa diferença de idade, lembro quando eu estudava, tinha na minha biblioteca um livro seu de processo, e gostava muito do livro. Então, é uma feliz coincidência estar aqui para tratar desse teu tema relativo à justiça tributária. A primeira pergunta é justamente a seguinte: até que ponto eu posso considerar como condição de validade do nosso direito a moral? Até que ponto? É a primeira pergunta. Até que ponto a moral, especificamente no direito tributário, que a gente tem um viés mais positivista forte, acentuado na doutrina que está posta hoje, até que ponto a moral pode ser considerada condição de validade do direito tributário? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta será que seria possível nós respondermos essa sua indagação de ser ou não o nosso sistema tributário, não só o sistema tributário, mas a matriz tributária, justa ou injusta, se nós continuarmos trabalhando com esses conceitos que estão postos aí, que é o conceito de capacidade contributiva objetiva absoluta, capacidade contributiva relativa e capacidade contributiva subjetiva, será que a gente conseguiria responder essa indagação? Eu acho que é uma pergunta fundamental para o entendimento da tese. Com relação ao primeiro aspecto, professor Maurício, que trata da influência da moralidade na tributação, eu responderia da seguinte maneira, e tem muito a ver como a tese é estruturada. Quando falo assim, em
estrutura endógena da tributação, o que eu consegui identificar? Que valores e princípios orientam essa estrutura endógena, assim como valores e princípios instruem a estrutura exógena da tributação. Se partirmos do pressuposto que a estrutura endógena é a estrutura intranormativa da tributação e que inicia com a Constituição Federal e depois com os princípios de direito tributário e também com as regras que procuram efetivar esses princípios da tributação, a gente precisa saber qual é o valor que orienta essa estrutura endógena da tributação. Na minha opinião, e o trabalho procura apresentar fundamentos para isso, é a equidade, o valor que orienta a estrutura endógena da tributação. Agora, em direito, nós sabemos disso, não é o ideal se trabalhar com valores, né? Porque valores são muito fluidos. É necessário que eles sejam aprisionados em normas. Então, por isso que no direito tributário existem princípios que procuram ser vetores desses valores. Então, se a equidade, que a justiça no caso concreto é um valor, ele precisa de um princípio normativo para se efetivar. Esse princípio eu identifiquei que é a capacidade contributiva. Eu creio que por meio desse princípio se consegue dar vazão a um valor importante da tributação, que é a equidade. E aí, isso não é suficiente numa estrutura normativa, porque o princípio ainda tem um nível de abstração que ele precisa ser concretizado. Então, precisa de regras para isso. E aí as regras de tributação vão procurar efetivar o princípio da capacidade contributiva, especialmente com a progressividade, a proporcionalidade, a seletividade, e assim o sistema vai se organizando. Então, a sua primeira pergunta, eu acho que ela é muito importante, porque qual é a influência de valores e qual é a influência da moralidade na tributação? Eu acredito que isso vem sendo construído pela humanidade ao longo do tempo, né? Então, nós não podemos abrir mão de valores que, de alguma maneira, permitem com que nós possamos viver bem. Então, abrir mão desses valores significa que a sociedade pode retroceder para viver de uma forma ruim como vivia antes. Então, nesse sentido, eu acredito que o direito ele recebe essa influência, né, muito forte de valores que tem a ver um pouco com aspectos de moralidade. A sua segunda pergunta, eu acredito que ela é uma pergunta também fundamental para a tese, porque isto é possível ser afirmado, né? Quer dizer, esses valores, esses princípios em matéria de tributação, eu creio que sim, desde que nós cumpramos os objetivos que estão na Constituição Federal. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta com a Academia. Fique conosco. E o Academia está de volta hoje com o tema Justiça e Equidade nas estruturas endógena e exógena da matriz tributária brasileira, com o expositor Cléucio Santos Nunes e os convidados debatedores Marcos Aurélio Pereira Valadão e Maurício Dauri Tim do Vale. Doutor Cléucio, tem uma questão que a gente colocou ali na curta reportagem que fizemos, que é em relação ao pobre pagar proporcionalmente mais do que o rico. Isso é uma coisa que está bastante escancarada já hoje na tributação do país? Isso de fato é assim mesmo ou nem tanto? Não, eu creio que sim. Os estudos têm apontado isso. Quando uma pessoa, um rico ou um pobre, compra 1 litro de leite, o tributo sobre o consumo é o mesmo, né? Então, isso acaba fazendo com que aquele que tem menos renda compromete mais a sua renda com pagamento de tributos do que quem tem mais renda, né? Então, esse é um dos principais fatores que levam a uma pressão fiscal muito maior sobre a renda de quem tem menos. Para o telespectador que está em casa, quando ele ouve falar em reforma tributária, passa por aí? Passa. Eu proponho o seguinte, que qualquer reforma tributária tem que passar por 3 eixos. O primeiro deles tem a ver com esse problema da tributação muito elevada sobre o consumo. Uma proposta que eu venho defendendo é que para quem tem menos renda, e aí cabe ao legislador definir qual é esse perfil de renda e também quais são os produtos, mas para esse consumidor de baixa renda, o que eu defendo é que ele tem o direito de ter restituído a tributação sobre o consumo.
Então, quer dizer, periodicamente, teria que se definir também em lei qual seria esse período e também quais seriam as exigências para que ele comprovasse que tem baixa renda, ele ter a tributação restituída sobre o consumo. Isto é importante para criar um sistema de seletividade na tributação, porque se partíssemos para o modelo de isenção ou de redução de tributos sobre produtos básicos, isso beneficia tanto ricos quanto pobres. Então, o objetivo é tornar mais pessoal a tributação sobre o consumo. O segundo eixo, o segundo objetivo, e que a tese defende, é que a tributação sobre renda e patrimônio também deve ser mais elevada por meio do princípio da capacidade contributiva e do instrumento da progressividade. Hoje no Brasil nós temos 4 alíquotas para o imposto de renda. Eu vou te dar um exemplo que diz tudo. Uma pessoa que ganha cerca de R$5.000 já está na última alíquota do imposto de renda, que é 27,5%, que é a mesma alíquota para quem ganha R$1 milhão. Então, quer dizer, há uma relação de iniquidade entre quem ganha 5 e quem ganha 1 milhão sendo tributado da mesma maneira. Então, acho que tem que passar por isso também, uma reforma tributária. E o terceiro elemento é o que eu tenho considerado como a regra de ouro da tributação, mas eu vou deixar para o final, porque eu quero ouvir também as perguntas dos nossos convidados, e aí eu falo da regra de ouro da tributação. Então vamos lá, doutor Maurício, por favor. Cleuso, na verdade, essa questão relativa à tributação, a chamada tributação sobre o consumo, me interessa bastante, porque eu estudei bastante o IPI e tal, então essa questão me interessa bastante. Eu, assim como antecipou o Marcos, vou tentar fazer 2 perguntas e uma bem rapidinho. Até que ponto é possível dizer que a tributação indireta ou a tributação no consumo, de fato, não atende à capacidade contributiva? O meu interesse o meu interesse maior é ouvir tua opinião num outro aspecto. Será que é possível dizer, e você trata disso no teu trabalho, mas eu queria que isso fosse esmiuçado um pouquinho. Até que ponto é possível dizer que a retributividade de serviços públicos efetivos e de qualidade é um critério de equidade? No trabalho eu aponto o seguinte, eu defendo que há uma ordem serial de efetivação do princípio da capacidade contributiva. Então, o primeiro é a progressividade. Eu acredito que a progressividade ela é mais eficiente porque ela consegue discriminar alíquotas que vão sendo mais elevadas conforme a base de cálculo aumenta. A seletividade ela se pauta por outros critérios, em geral, como você disse muito bem, a essencialidade do produto ou algumas outras questões econômicas. E hoje já é aplicável, mas mesmo assim não tem conseguido resolver esse problema da pressão fiscal sobre a renda de quem é mais pobre. Então veja, por exemplo, produtos da cesta básica já se conta com seletividade. Mesmo assim, ainda tem esse efeito regressivo sobre a tributação. Eu penso que, em primeiro lugar, é a progressividade, depois a pessoalidade, por isso que eu defendo a restituição dos tributos sobre o consumo para quem é mais pobre, a proporcionalidade e a seletividade também auxilia, né? Então, eu acredito que tem que se colocar nessa ordem serial. Com relação ao seu segundo questionamento, que tem a ver com a efetividade, né, da devolução de serviços públicos, que entra num aspecto de gestão, e se isso identificaria uma matriz tributária como injusta, eu acho que contribui para a discussão de que nós possamos considerar a matriz tributária injusta na medida em que a devolução dos serviços podem não ser serviços de qualidade. Mas não é a essência do problema, porque se a gente pensar, Maurício, veja só, onde falta mais estrutura de poder público, exatamente quem mais precisa. Quem mais precisa, nas classes mais baixas. Onde não tem saneamento, onde não tem iluminação pública, onde não tem segurança pública, onde as pessoas moram mais distante do local onde estudam, onde trabalham. Exatamente nas regiões mais pobres da sociedade. E, portanto, ali o Estado está mais ausente. E é exatamente esta camada da população que carrega muito mais o ônus fiscal. Então, nesse sentido, eu creio que não é isso que identifica uma matriz tributária como injusta. Eu acho que são outros fatores, exatamente o não cumprimento dos objetivos da República. No que diz respeito à equidade,
considerando o ponto de vista endógeno do sistema tributário, a nossa Constituição ela traz, do meu ponto de vista, um excesso de normas, um detalhamento na matéria tributária. Inclusive, na cobrança de tributos, se define como deve ser a alíquota. Então, esse tipo de detalhamento tem um efeito colateral, do meu ponto de vista, leva a um prejuízo dessa equidade, até porque, esse é um dos fatores, mas até porque, por exemplo, citando um exemplo, aqueles com maior capacidade econômica se utilizam dessas normas para diminuir a tributação, porque são contestáveis em face da Constituição, o que não é facultável aos que estão sofrendo a tributação indireta. Então, isso, do meu ponto de vista, diminui a capacidade de se fazer equidade com o sistema tributário a partir do nosso sistema constitucional tributário extremamente analítico. Do ponto de vista da justiça, em um aspecto exógeno do sistema tributário, há um ponto que me parece relevante também, que deve ser analisado, que é, pelo fato de sermos uma estrutura federativa, nós temos uma concentração de renda receita tributária na União. E o Brasil é um Estado, um país com diferenças regionais muito sérias e essa concentração não é refletida na redistribuição, embora tenhamos também na Constituição alguns fatores de distribuição. E a gente sabe, é obrigatória, né? A gente sabe que a União, historicamente, depois de 88, passou a concentrar a receita. Isso, do meu ponto de vista, também impacta na efetividade do ponto de vista exógeno do sistema em termos de justiça tributária. Ou seja, a gente tem uma estrutura constitucional positivada que vai contra os objetivos de equidade e de justiça, pelo menos do meu ponto de vista, a partir da análise do seu trabalho. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas duas questões. Muito bem, também excelentes questões. E eu concordo. Eu acho, professor Marcos, que com relação à redistribuição da arrecadação nacional com os entes federados, o Brasil adota algumas regras que são realmente contra esse objetivo. Eu vou dar um exemplo que acho que é bem significativo. Distribuição da receita do ICMS, não é? E, veja, 1/4 da arrecadação do ICMS é dividido com os municípios, mas pela regra constitucional, os municípios que mais precisam são os que recebem menos, porque eles geram menos ICMS, né? Então, quer dizer, a própria Constituição, com o seu volume de regras, também cria algumas dificuldades para a efetivação da redução das desigualdades regionais, que também é um objetivo da República. Então, realmente são sinais trocados. Mas o meu trabalho, ele procura defender essa questão, procurando encontrar uma solução para uma tributação equitativa e também para uma tributação justa, que seria cumprir os objetivos da República, não exatamente enfrentando essa questão, que ela é importante, precisa ser enfrentada, mas acredito que isto depende de um outro nível de análise, ou um outro tipo de análise, né? A minha preocupação foi muito mais tentar encontrar como é que nós podemos alojar os conceitos de equidade e de justiça dentro da matriz tributária. Por isso que eu fiz essa divisão entre endógena e exógena, né? Mas eu compartilho da sua opinião, acho que isto é um assunto que precisa ser mais bem resolvido na Constituição Federal. Eu acho que sim. E a regra de ouro da tributação? Sim, muito bem. A regra de ouro da tributação. Deixei para o final, porque eu penso que um sistema de tributação justo tem que inserir na Constituição Federal, claro que isso tem que ser por emenda à Constituição, uma norma que garanta que investimentos na área social não possam ser contingenciados. Isto significa que a arrecadação fiscal deve garantir um volume de recursos para investimentos na área social, porque toda vez nos momentos de crise, a área social é uma das que é mais afetadas com cortes de recursos. A primeira. A primeira, pronto. Assim como existe uma regra de ouro de direito financeiro que estabelece que o serviço da dívida, que é o pagamento dos juros da dívida, né, do país, com o sistema financeiro, não pode ser contingenciado, e eu acho que isso está correto. Da mesma maneira, tem que ter uma regra de equilíbrio. E essa regra de equilíbrio significaria que recursos para a área social não podem ser contingenciados. Então, Matula, o que a gente discutiu aqui foi o conceito de equidade e de justiça na tributação. São temas difíceis. Falar de tributação e essas questões que envolvem a sociedade
com relação ao seu esforço fiscal, que é o pagamento de tributos, realmente são questões muito desafiadoras. Isso me lembra muito um poema do Fernando Pessoa, que é o poema Liberdade. Depois que ele faz assim uma reverência à liberdade, ele conclui dizendo o seguinte, que mais do que isso, só Jesus Cristo, que não entendia nada de finanças e nem consta que tivesse bibliotecas. É muito bom, né? Muito bom. Doutor Cleuson, muito obrigado, viu, por compartilhar seu trabalho aqui com a gente. Parabéns pela riqueza, pela atualidade, né, desse trabalho, que certamente quem está em casa ficou muito interessado porque fala de tributo e isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Aurélio, viu, por ter vindo aqui, doutor Maurício também. E obrigado a você que ficou aí conosco assistindo. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é o academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até a próxima.